Olá pessoal, tudo bem? Nessa sexta-feira maravilhosa vamos pegar o caderno e copiar o cabeçalho. Hoje, dia 25 de setembro de 2020, vamos usar o livro Diates na página 50 e 51. Nossa aula hoje vai ser sobre as histórias em quadrinho. Se você gosta de histórias em quadrinhos, vem comigo que essa aula está super interessante. Bora lá! As histórias em quadrinhos estão em nossa vida faz muito tempo, sejam elas em mangás, fotonovelas e, é claro, as famosas tirinhas em jornais. Bem, se você não tem o hábito de ler jornais, saiba que sim, foi por lá que as histórias em quadrinhos inicialmente se difundiram pelo mundo afora. Antes de mais nada, as histórias em quadrinhos, em uma definição bem simples, são uma sequência de quadros que expressam uma história, informação ou ação, uma forma de arte que conjuga texto e imagem com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. Indo direto ao assunto, você sabe qual é a origem das histórias em quadrinhos? Pensando no sentido amplo das histórias em quadrinhos, podemos perceber que a origem desse conceito é bem antiga, numa época remota, lá na pré-história. Os homens das cavernas faziam pinturas rupestres para narrar acontecimentos, ou seja, contar as histórias vividas no seu dia a dia. Mas pensando no sentido moderno do termo, esse tipo de literatura, que contam histórias por meio de ações fragmentadas em balões, surgiram primeiramente nos jornais sensacionalistas de Nova York. A primeira história em quadrinhos a ser impressa nos jornais em 17 de fevereiro de 1895 foi criada por Richard Outcault, denominada Yellow Kid, ou, traduzindo, Menino Amarelo, e foi também a primeira a ser impressa em cores. Nas primeiras décadas, os quadrinhos eram praticamente humorísticos, até que nos anos 30 eles cresceram invadindo o gênero da aventura. Na mesma década, em junho de 1938, surgiu o primeiro super-herói que possuía a identidade secreta, o Superman, criado pela dupla Jerry Siegel e Joey Shuster. Sabiam que essa HQ vale hoje mais de 3.207.852 dólares? É isso mesmo! Uma HQ de 1938 do Superman vale mais de 3 milhões de dólares. Colecionadores, que enlouqueçam! Bem, depois do Superman, nos próximos anos surgiram mais de 400 super-heróis diferentes. Nós já falamos um pouquinho sobre a origem das histórias em quadrinhos no mundo. E já que estamos aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil, vamos falar agora da história das histórias em quadrinhos no Brasil. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz ginga. O Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. A primeira história em quadrinhos publicada no Brasil é de 1869. Ela narra as aventuras de Nhoquim, uma personagem criada pelo cartunista Angelo Agostini. Angelo Agostini, além de cartunista, era caricaturista e ilustrador. De origem italiana, ele residiu no Brasil a partir de 1859 e assim desenvolveu seu trabalho como ilustrador em algumas revistas a partir de 1864. Agostini também trabalhou na primeira revista em quadrinhos do Brasil. Ela chamava O Tico-Tico. Sim, a revista Tico-Tico foi a primeira a publicar histórias em quadrinhos infantis no Brasil.
Ela foi criada pelo jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva. Teve a sua primeira publicação em 11 de outubro de 1905. Faz tempo, hein? A revista valorizava a cultura popular ao trazer em suas páginas contos regionais, músicas do cancioneiro popular e lendas locais. Ela continha também passatempos, literatura, arte, ciência, história e geografia. Além disso, ela publicava desenhos e fotos dos leitores, agradando assim todo o público infanto-juvenil. Em 1937 surgiu a revista O Mirim. E para competir aí em linha de frente, em 1939, Roberto Marinho criou a revista Gibi. E esta revista foi responsável pela popularização das histórias em quadrinho no Brasil. Sabe por quê? O sucesso foi tão grande que as pessoas, ao invés de chegar na banca e pedir uma história em quadrinhos, pediam um gibi. E um fato interessante é que a palavra gibi antigamente, lá nos anos 1900, era sinônimo de menino, moleque. E a palavra gibi ela se tornou tão popular ao ponto de que ela perdeu seu sentido de origem e passou a ter um significado totalmente diferente. Até que se você procurar no dicionário nos dias de hoje, gibi significa histórias em quadrinho. Hoje em dia, também chamamos história em quadrinhos de HQ, né? As tão famosas HQs. No Brasil, o rádio e a televisão também influenciaram no universo das histórias em quadrinhos, migrando muitas de suas personagens e histórias para as páginas das revistas, como por exemplo o Vingador e o Capitão Atlas de Péricles do Amaral, Jerônimo, o Herói do Sertão, criado a partir de uma novela de rádio de Moisés Weltman, entre outros. Surgiram também, ao longo dos anos de 1960, as revistas com as personagens que se tornaram clássicas do público infantil, como Menino Maluquinho e Pererê, de Ziraldo, e Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Para finalizar a nossa aula, conforme eu pedi no vídeo, na página 50, responda a atividade de número 1. Se você conhece algum super-herói, sim ou não, e qual você mais gosta. E agora, você que está aí com o seu caderno de arte, se não estiver, pode ser no caderno de casa mesmo, embaixo do seu cabeçalho, ou no caderno de artes, coloque a data, tá bom? E você vai fazer um desenho do personagem de histórias em quadrinhos que você mais gosta, aquele que você lê com mais frequência, que você mais gosta de estar lendo, de estar participando aí das aventuras dele, ok? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado um pouquinho mais pelas histórias em quadrinho, tenham aprendido sobre as origens, né, das nossas histórias em quadrinhos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E a próxima aula nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essas histórias em quadrinhos, como elas são feitas, o que são utilizadas, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um ótimo final de semana. Não se esqueça de fazer as atividades de educação física. Vai deixando tudo em ordem. Capricha na letra. Capricha aí nesse desenho e na pintura, ok? Um beijão. Tchau.